Na adolescência, o senhor acabou tendo aí um golpe que o senhor não esperava da vida. E conta para nós como é que foi essa situação. O senhor chegou até a ficar, né, por quase um ano, né, paralisado, Foi, enfim, diante da paralítico. situação. O que foi que houve? Como foi enfrentar essa situação, vereador? Até os meus 16 anos, eu vivi muito bem. Minha mãe sempre se preocupou de que tivéssemos a melhor educação possível. A nossa mãe nos levou para a capital, para estudar no Colégio de São Luís, o melhor colégio do estado nessa condição de ginásio. Certo. Aí fomos estudar lá. E eu estava já com 16 anos, quando eu fui acometido da malária, né? Fui picado lá. Foi a malária. A malária ela é transmitida por um mosquito. Mosquito. Meu plano era ir para os Estados Unidos, tão logo eu completasse 18 anos. Mas aí adoeci. Certo. Adoeci e foi pesado. Minha mãe não sabia, para você ter uma ideia. O único contato que havia à época era pelo rádio. Uhum. Havia um programa de rádio, eu acho que era a maior audiência. Pelo rádio. Rádio aquele do locutor, não era rádio de falar não havia com alguém. telefone, não havia nada. Nossa. Só o rádio. Uhum. E eles tinham um programa chamado Correio do Interior, na Rádio Difusora, Certo. AM, lá em São Luís, no Maranhão. Era o programa de maior audiência que você podia ver. Por quê? Todo mundo que ia fazer compras na capital, ou ia cuidar da saúde, ou ia visitar parentes, mandava pequenas... Eles pagavam, aquele era 6 da manhã e 6 da tarde. Uhum. Era um homem, uma mulher, não lembro o nome dos locutores, e eles liam. Mas, cara, olha, valia a pena ter gravado aquilo. As mensagens que os caras mandavam. Era algo assim bizarro, cara. Ô, Juca do Pé Preto, está avisando que eu vou chegar amanhã, me espera aí na beira do rio com os cavalos, porque eu estou levando, não sei o que. E o outro, olha, eu internei, mas ele já melhorou. Era os avisos. E mandaram, e como eu estava muito doente e não melhorava, eu comecei a emagrecer muito. Eu sempre fui magro, né? Hoje é que eu estou um pouquinho mais gordinho. E aí, a dona do hotel que nós morávamos, minha mãe alugava um quarto de hotel para nós, para a gente só estudar. E aí, ela disse, vão ter que mandar o aviso para tua mãe vir te pegar, porque você está muito ruim. A febre me pegando o tempo inteiro. Uhum. E aí mandaram o recado. Ninguém ouvia a rádio lá em casa, mas uma parente minha, num povoado a uns 15 quilômetros distante do nosso, ela ouviu e mandou o filho avisar. Sei que mamãe veio desesperada e me levou para o interior. Só que lá era muito gelado, era muito frio, era no meio da mata. Uhum. Aí o empaludismo me pegou. O reumatismo. Sim. Reumatismo me pegou e pegou feio. O senhor já estava hospitalizado ou ainda não? Não tinha, eu não fui hospitalizado. Uhum. Ninguém me levou para o hospital, me deixaram no hotel, sendo tratado lá. Tratado com esses remédios caseiros, sem nada. Uhum. Não me levaram ao médico, nem nada. Só avisaram minha mãe que veio, senão eu tenho que levar você. E eu já muito ruim. Aí lá o reumatismo me pegou e febre reumática. Meu Deus. Cara, olha, eu gritava. Havia um mormaço no ar, eu já gritava como um louco. Parecia que estavam me furando. Uhum. Eu sei que foram 8 anos nesse sofrimento. 8 anos? Dos 16 aos 24 anos, eu não sei o que é juventude na vida. Eu não tive esse período chamado juventude. Uhum. Né? Eu adoeci. Estava saindo da adolescência, né? Cheio de sonhos. Tudo, né? Planos e planos. Tanto é que eu tinha raiva de tudo. Eu odiava tudo, inclusive o bom Deus. Uhum. Né? Porque eu achava que ele tinha acabado com meus planos, tudo aquilo que eu tinha de propósito de vida. Uhum. Fiquei 1 ano paralítico, tinha que ser carregado numa cadeira para lá e para cá. Tentei me suicidar umas 2 vezes, mas nem força para isso eu tinha, né? Batendo com uma garrafa na cabeça. Imagina se eu ia conseguir.
E daí, mas fiquei lá paralítico e nada, e indo de mal a pior. E Mas essa fase o senhor estava paralítico, o senhor já estava em casa ou ainda estava permanecia lá lá no interiorzão, nesse povoado de Águas Boas, Sim. que era onde meus pais trabalhavam e moravam. Meu pai era sapateiro, primeiro, depois compraram essa casa comercial. Certo. Daí eles... e eu lá no fundo da rede, morrendo, magro, totalmente incapacitado. E Deus enviou, rapaz, minha mãe orando, e Deus enviou. E em um momento eu estava morrendo. Eu pensei que eu estava dormindo. Eu lembro de um dia que eu pensei que eu estava dormindo, mas eu estava morrendo. E eu pensava assim, por que eles estão chorando? Eu só vou dormir. Meu Entendeu? Deus. E fui apagando. E fui apagando. E eu pensei, todo mundo chorando na casa, as pessoas lá, e familiares e amigos vieram tudo encher a casa. E eu admirado, e apagando e admirado. Por que eles estão chorando? Eu só estou dormindo, eu só vou dormir. Meu Deus. Eu só não sabia que era o sono da morte. E o senhor via eles? Via e ouvia? Não, eu via o ambiente, mas fui apagando. É como se tivesse apagando aquele estágio que você diminui a luz. Sim. Que vai diminuindo e você vai sumindo. E quando minha mãe viu aquilo, ela saiu correndo, era umas 3 horas da tarde, um sol de rachar. Ela saiu correndo no povoado, até a casa do pastor, Mondico. Aí ela correu arrastando o pastor, venha, ora pelo meu filho, ele está morrendo, ele está morrendo. E oraram até que eu voltei. Daquele sono gostoso que eu estava tendo. O sono que ia acordar lá no colo de Deus. Já, quando acordasse já estava morto. Então, aí eles oraram e eu voltei. O pessoal, num jipe até, e minha prima tinha uma espécie de pensão, que ela atendia esse pessoal, tinha uma cobertura, uma latada, que os carros entravam para ficar na sombra. E ela olhou para ele vestido de branco e disse, o senhor é médico? Ele disse, não, eu sou enfermeiro. Ela disse, por que o senhor não visita meu primo, que está muito, muito doente? O senhor podia ajudá-lo. Dá um pulinho lá, era 2 quarteirões à frente, 1 quarteirão. Aí ele foi lá falar com minha mãe. Disse, olha, eu vim aqui porque a dona da Graça me pediu que eu viesse aqui, porque a senhora está com um filho muito ruim. Eu posso vê-lo? A esse tempo eu não queria ver ninguém. Estava aquele sentimento de revolta. Ódio. Pensa num cara à beira da morte, mas odiando a Deus e o mundo. E daí o Antônio, esse anjo, que eu chamo de anjo Antônio Sem Asa, ele disse, olha, dona Rosa, eu vou fazer um coquetel que vai levantar o Luiz. Pode ficar tranquilo. Eu vou passar aqui a cada 15 dias e vou aplicar esse coquetel nele. E a senhora vai ver que ele vai levantar. E minha mãe ficou maravilhada. Disse, meu Deus, pode deixar. Na próxima vez que eu passar aqui, eu já aplico o primeiro, vou trazer. E assim ele fez. Cada 15 dias ele passava. O problema era aplicar o tal do coquetel em mim, porque eu era só pele e ossos. Mesmo assim, chutava, mordia. Cara, pensa num cara... E era injetável. Ele tinha que injetar na veia para ir direto. Ele preparou, sei lá o que ele preparou lá, B12, tanta coisa. Cara, olha, dentro de um mês e meio, eu já estava me sentindo muito melhor.